Se você gosta de histórias brasileiras com fatos reais, deixa um like e se inscreve, porque eu vou te contar uma história baseada em acontecimentos verdadeiros que mudaram o Brasil para sempre. Imagina, só 1503, costa brasileira. Chegam os primeiros portugueses em busca de uma árvore que valia ouro na Europa, o pau-brasil. Comenta aí, você sabia que 90% da Mata Atlântica desapareceu por causa do pau-brasil? E que essa foi a primeira guerra ambiental do Brasil? Fica até o final, porque essa dramatização histórica vai te fazer entender como começou a destruição da nossa floresta. O ano era 1503. Na costa do que hoje conhecemos como Brasil, a Mata Atlântica se estendia como um manto verde infinito. Entre suas árvores gigantescas vivia Iara, uma jovem indígena de apenas 17 anos, que acordava todos os dias com o canto dos bem-te-vis e o perfume das flores de ipê. A floresta é minha casa, minha mãe, minha vida inteira. Cada árvore tem uma história, cada rio tem uma canção. Naquela manhã de sol, Yara coletava frutos silvestres quando ouviu algo estranho vindo da praia. Um barulho que jamais escutara. Vozes diferentes, madeira batendo contra madeira. Curiosa, ela se aproximou da costa, escondendo-se atrás das grandes árvores de pau-brasil, que cresciam quase dentro do mar. Que criaturas são essas? São homens, mas tão diferentes de nós. E essas coisas enormes na água? Eram os portugueses. Homens barbados, de pele clara, vestindo roupas pesadas, mesmo sob o sol escaldante. Suas caravelas balançavam suavemente nas águas cristalinas, e eles caminhavam pela areia como se estivessem procurando algo específico. Os europeus tinham chegado ao Brasil com um objetivo claro: encontrar riquezas. E logo descobririam que a verdadeira riqueza não estava no ouro ou na prata, mas nas árvores vermelhas que cresciam abundantemente pela costa. Um dos homens se aproximou de uma árvore de pau-brasil e fez um corte na casca com uma lâmina de metal. Quando a seiva vermelha escorreu, seus olhos brilharam de cobiça. Por que estão ferindo as árvores sagradas? O que querem com o sangue vermelho da floresta? Yara não sabia, mas estava presenciando o momento que mudaria para sempre o destino de seu povo e de sua amada mata. Aquela madeira vermelha, que os europeus chamariam de pau-brasil, valia uma fortuna na Europa. Era usada para tingir tecidos da realeza e sua exploração se tornaria o primeiro ciclo econômico do Brasil colonial. Algo me diz que nossas vidas nunca mais serão as mesmas. Sinto o coração da floresta batendo mais devagar. E Yara estava certa. Nos próximos meses, mais navios chegaram. Mais homens desembarcaram. E logo, sua tribo seria forçada a fazer uma escolha que definiria não apenas seu futuro, mas o destino de uma floresta inteira. Em poucas décadas, a exploração do pau-brasil devastaria mais de 90% da Mata Atlântica original. Uma história de ganância, resistência e perda que ecoa até os dias de hoje. Mas essa é apenas a primeira parte da história de Yara. Uma história que precisa ser contada, para que nunca seja esquecida. 3 luas se passaram desde que Yara viu os primeiros homens do mar. Sua aldeia estava em constante debate. Os anciãos se reuniam todas as noites, sussurrando sobre os estrangeiros que acampavam na praia. Alguns queriam expulsá-los. Outros, curiosos com os objetos brilhantes que eles possuíam, falavam em aproximação. Meu pai diz que são perigosos. Mas por que meu coração bate tão forte quando penso neles? Será que todos são iguais aos nossos guerreiros? Foi então que aconteceu o primeiro encontro oficial. O cacique Tupinambá, pai de Yara, decidiu ir até a praia com alguns guerreiros. Yara o seguiu escondida, curiosa demais para ficar na aldeia. Os portugueses tinham uma estratégia clara: conquistar a confiança dos nativos através de presentes. Espelhos, facas de metal, machados de ferro, contas coloridas, objetos que para os indígenas pareciam mágicos. Quando o líder português, um homem chamado Cristóvão, mostrou um espelho ao cacique, toda a tribo ficou fascinada. Era como se a água tivesse parado no tempo, refletindo perfeitamente seus rostos. Como é possível? É como olhar para a superfície do rio, mas sem ondas. É magia dos deuses do mar? Cristóvão, percebendo o encantamento dos indígenas, fez sua primeira proposta.
Apontou para as majestosas árvores de pau-brasil e, através de gestos e algumas palavras que já havia aprendido, explicou que queria a madeira vermelha. Em troca, ofereceria mais daqueles objetos maravilhosos. Madeira por objetos brilhantes? Parece simples. Mas algo no olhar desse homem me deixa inquieta. O cacique, após consultar os anciãos, aceitou. Afinal, a floresta era imensa, e algumas árvores poderiam ser sacrificadas por aqueles tesouros. O que ele não sabia é que estava selando um acordo que mudaria para sempre o destino de seu povo. Assim, começou o escambo colonial. Os indígenas cortavam e carregavam enormes troncos de pau-brasil até os navios. Trabalho pesado, perigoso, que antes não existia em suas vidas. Tudo por espelhos, facas e bugigangas. Nos primeiros dias, parecia uma troca justa. Os homens da tribo trabalhavam algumas horas e ganhavam objetos que facilitavam suas vidas. As mulheres ficavam encantadas com as contas coloridas. As crianças brincavam com os espelhos. Meu pai parece feliz. Mas por que sinto que algo está errado? As árvores cortadas deixam cicatrizes na terra. E foi durante um desses dias de trabalho que Yara teve seu primeiro encontro verdadeiro com um português. Não Cristóvão, o líder rude e ambicioso, mas Diego, um jovem marinheiro de olhos verdes que parecia diferente dos outros. Ele me olha, não como os outros que veem apenas braços para trabalhar. Ele me vê como pessoa. Por que meu coração dispara quando nossos olhares se cruzam? Diego estava ajudando a carregar uma tora quando tropeçou e caiu. Yara, sem pensar, correu para ajudá-lo. Quando suas mãos se tocaram, algo mudou no ar. Uma conexão que nem as diferenças de idioma conseguiam quebrar. Obrigada. Thank you. Ela sussurra das primeiras palavras em português que aprendeu. E assim, em meio ao barulho dos machados cortando árvores centenárias, nasceu um sentimento proibido. Um amor que cresceria junto com a destruição da floresta. Uma paixão que complicaria tudo. Mas as consequências daquelas primeiras trocas já começavam a aparecer. A cada semana, mais árvores caíam. A cada mês, o trabalho ficava mais pesado. E logo, os indígenas descobririam que haviam feito um pacto com o diabo. Como pode algo tão belo quanto este sentimento nascer em meio a tanta destruição? Será que é possível amar alguém que está ajudando a matar nossa floresta? Essas eram as perguntas que atormentavam Yara, enquanto assistia sua terra sendo lentamente devorada pela ambição dos homens do mar. E o pior ainda estava por vir. 6 meses haviam passado, e a floresta já mostrava as primeiras feridas. Clareiras onde antes cresciam árvores centenárias. Trilhas abertas pelos troncos arrastados, o cheiro de seiva no ar. Mas para Yara, algo mais perigoso estava crescendo. Seus encontros secretos com Diego. Todas as tardes ele me espera na cachoeira escondida. Seus olhos me dizem coisas que nossas línguas diferentes não conseguem. Será isso o que minha avó chamava de amor? Diego havia aprendido algumas palavras em tupi e Yara dominava frases básicas em português. Suas conversas eram feitas de gestos, sorrisos e um sentimento que crescia mais forte que qualquer barreira cultural. Diego, você... diferente. Outros homens, Mar... Mas o mundo ao redor deles estava mudando drasticamente. Cristóvão, o líder português, havia se tornado mais exigente. O que começou como trocas voluntárias agora parecia trabalho forçado. Mais madeira, menos descanso. Bugigangas cada vez mais baratas. A realidade do sistema colonial começava a se revelar. Os portugueses perceberam que podiam pagar cada vez menos pelos mesmos serviços. A dependência dos indígenas pelos objetos europeus os tornava vulneráveis à exploração. Foi numa tarde quente que tudo mudou. O cacique Tupinambá convocou uma reunião urgente. Cristóvão havia feito uma nova exigência. Ele queria que a tribo se mudasse para mais perto da praia, cortasse mais árvores por dia e aceitasse menos objetos em troca. Meu pai está furioso. Vejo fogo em seus olhos, o mesmo que tinha quando lutava contra tribos inimigas. Será que finalmente percebeu a armadilha? O cacique se levantou diante de toda a tribo e, pela primeira vez, falou sobre resistência. Suas palavras ecoaram pela aldeia como o rugido de uma onça ferida. Eles nos enganaram.
Primeiro pediram algumas árvores, agora querem nossa floresta inteira. Primeiro ofereceram presentes, agora nos tratam como escravos. A tribo se dividiu. Os mais velhos queriam guerra. Os mais jovens, já viciados nos objetos portugueses, temiam perder os machados e facas que facilitavam suas vidas. E Yara, ela estava dividida entre lealdade ao seu povo e o amor por Diego. Como posso odiar um povo quando amo um deles? Como posso amar alguém cujo povo está destruindo o meu? Meu coração está em guerra consigo mesmo. Naquela noite, ela se encontrou com Diego na cachoeira pela última vez como namorados inocentes. Ela precisava contar sobre a decisão da tribo, sobre a resistência que estava por vir. Diego, meu povo angry. Muito angry, e você? Understand? Diego entendeu, pelos olhos de Yara, pela tensão em sua voz, pela maneira como ela se afastou quando ele tentou tocá-la. A guerra estava chegando e eles estariam em lados opostos. Yara, eu love you. Mas eu cannot stop, meu capitão. E foi nesse momento que Yara entendeu a cruel realidade do amor em tempos de conflito. Diego não era apenas um homem apaixonado. Ele era um soldado com ordens a cumprir. E ela não era apenas uma mulher apaixonada. Ela era uma guerreira com um povo para proteger. O amor pode existir em meio à guerra? Ou será que estou sendo tola? Sonhando com algo impossível enquanto minha floresta morre? A resistência indígena à exploração do pau-brasil foi real e violenta. Muitas tribos se rebelaram contra o sistema de escambo forçado. O que começou como comércio virou conflito armado em várias regiões da costa brasileira. Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. O cacique Tupinambá enviaria um ultimato aos portugueses: reduzir a exploração ou enfrentar as consequências. Ira sabia que Diego estaria lá quando a mensagem fosse entregue. A resistência indígena à exploração do pau-brasil foi real e violenta. Muitas tribos se rebelaram contra o sistema de escambo forçado. O que começou como comércio virou conflito armado em várias regiões da costa brasileira. Na manhã seguinte, a decisão estava tomada. O cacique Tupinambá enviaria um ultimato aos portugueses: reduzir a exploração ou enfrentar as consequências. Ira sabia que Diego estaria lá quando a mensagem fosse entregue. Amanhã pode ser a última vez que vejo aqueles olhos verdes. Se formos inimigos, como pode meu coração ainda pertencer a ele? O destino de Yara, de Diego, de uma tribo inteira e de uma floresta ancestral seria decidido nos próximos dias. E nem o amor mais verdadeiro conseguiria impedir o que estava por vir. Pois quando a ganância encontra a resistência, quando o amor encontra a guerra, nem sempre o coração consegue vencer a história. O sol mal havia nascido quando o cacique Tupinambá marchou até a praia com seus melhores guerreiros. Yara os seguiu, o coração partido, entre a esperança de ver Diego uma última vez e o medo do que estava por vir. O ultimato seria entregue. Os portugueses tinham até o pôr do sol para aceitar as condições, ou deixar suas terras para sempre. Que os deuses me perdoem. Mas enquanto meu pai fala de guerra, eu só consigo pensar nos olhos verdes que podem desaparecer para sempre do meu mundo. Cristóvão ouviu as palavras do cacique com um sorriso de desprezo. Para ele, os indígenas eram apenas mão de obra, ferramentas úteis, nada mais. Quando terminou de escutar, sua resposta foi clara e cruel. Vocês vão continuar trabalhando e vão aceitar o que oferecemos. Caso contrário, nossos mosquetes vão ensinar vocês sobre o verdadeiro poder. Ira viu o rosto de seu pai se transformar. A decepção deu lugar à fúria. A esperança de paz morreu naquele momento. Diego, que estava atrás de Cristóvão, encontrou os olhos de Yara. Naquele olhar, ela viu o que precisava saber. Ele não tinha escolha. Ele está tão preso quanto eu. Servos de destinos que não escolhemos. Amantes divididos por uma guerra que não começamos. O que aconteceu a seguir foi registrado pelos próprios cronistas portugueses. A primeira revolta indígena contra a exploração do pau-brasil durou 3 dias. Arquivos históricos mostram que dezenas de tribos se uniram para expulsar os colonizadores da costa. A batalha começou no crepúsculo. Flechas contra mosquetes. Conhecimento da floresta contra armaduras de ferro. Yara lutou ao lado de seu povo, mas seu coração estava dividido. A cada português que tombava,
Ela pensava em Diego. A cada guerreiro de sua tribo que caía, o ódio crescia em seu peito. Como pode o mesmo coração que ama também odiar? Como posso chorar por inimigos e sorrir por vitórias ao mesmo tempo? No segundo dia, o inesperado aconteceu. Diego apareceu na clareira, onde Yara coletava ervas medicinais para os feridos. Ele estava desarmado, as roupas rasgadas, o rosto marcado pela batalha e por uma decisão que havia tomado. Yara, e eu, Deserter, não posso lutar. Contra você, contra seu povo. Diego havia desertado. Abandonara seu posto, seus companheiros, sua pátria, por amor. Mas Yara, com lágrimas nos olhos, sabia que isso não mudava nada. A guerra já havia começado e não haveria volta. Diego. Muito tarde. Sangue já derramado. Floresta já chorando. Você. Eu. Impossível agora. Foi nesse momento que chegaram os reforços portugueses. 3 navios, dezenas de soldados, canhões que fariam a terra tremer. A resistência indígena, por mais corajosa que fosse, não poderia vencer essa luta desigual. A realidade histórica foi brutal. As tribos resistentes foram dizimadas ou escravizadas. A exploração do pau-brasil se intensificou. Em menos de um século, 90% da Mata Atlântica original havia desaparecido. O primeiro genocídio e ecocídio do Brasil colonial. Na última noite, antes da derrota final, Yara e Diego se encontraram uma última vez na cachoeira. Ela havia tomado uma decisão. Eu partiria com os sobreviventes de sua tribo para o interior, onde ainda havia floresta. Ele havia tomado a sua. Voltaria para Portugal, levando consigo a culpa e a lembrança do que ajudara a destruir. Em outra vida, talvez, nós felizes. Mas nesta vida, você, lembrar sempre, floresta que morreu, povo que chorou. Eu sempre lembrar você. Sempre. E amor verdadeiro. Único. Eles se separaram com o nascer do sol. Diego voltou aos navios portugueses. Yara guiou os sobreviventes mata adentro. Nunca mais se viram. Mas a história que viveram ecoou através dos séculos. Diego realmente voltou a Portugal, onde escreveu diários sobre sua experiência no Brasil. Seus relatos foram encontrados séculos depois e hoje fazem parte dos arquivos históricos sobre o período colonial. Yara representa as milhares de mulheres indígenas cujas vozes foram silenciadas, mas cujos espíritos resistem até hoje. A floresta não morreu completamente. Pequenos pedaços ainda resistem. E enquanto uma única árvore de pau-brasil ainda crescer nesta terra, nossa história não terá sido em vão. Hoje, 5 séculos depois, apenas 12% da Mata Atlântica original sobrevive. Mas a luta de Yara continua. Nas mãos de ativistas, pesquisadores, povos indígenas que ainda resistem. O sangue da floresta ainda corre e sua história ainda precisa ser contada. Porque esquecer o passado é condenar o futuro a repetir os mesmos erros. E a floresta ainda precisa de quem lute por ela. Que nossa história sirva de lembrete. O amor pode não conseguir mudar o mundo. Mas a lembrança do amor pode inspirar quem ainda tem tempo de mudá-lo.